Vamos ler Salmo 139, verso 16. Depois vamos ler também uma passagem alusiva à Santa Ceia do Senhor. Salmo 139, verso 16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Mateus, capítulo 11, e verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, porque está escrito, está escrito lá em Zacarias, capítulo 13, verso 7, isso aqui. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos lá para o versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E ele negou outra vez. O que está escrito aí? E ele negou outra vez. E ele negou outra vez. Ele jurou. Mais do que mentiu, ele jurou. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele
Então começou ele. Então, mais do que mentir, mais do que jurar, mais do que negar, ele pragueou. Não conheço esse homem. E o quê? Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos para João agora, capítulo 21, verso 1 até o verso 17. Depois disso, tornou Jesus, aqui já está falando depois da morte de Jesus e depois da sua ressurreição. Depois disso, depois da morte e ressurreição, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede, com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou mais ou menos 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante terem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Por favor, preste atenção aqui. A palavra de Deus mostra, irmãos, primeiro, que quando nós éramos massa da Informe, venho pregando sobre isso, Deus escreveu no seu livro os seus propósitos para a vida de cada um de nós.
E a palavra de Deus diz que mesmo quando a gente sai fora do propósito, Deus já sabe o que vai acontecer. E estão todos os dias escritos e determinados. Aqueles dias que você está dentro do propósito, quando você sai fora do propósito, também Deus sabe o que acontece se você toma a decisão A, B, C, D, E ou F. Por essa razão, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus em relação a nós são infinitos, porque é uma combinação matemática com termos infinitos. E agora, lemos depois que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus usou duas palavras. Jesus usou a palavra kopos, no grego, cansado, um cansaço devido ao trabalho normal. E depois a palavra usada é a palavra fortizo, que significa o cansaço derivado de uma sobrecarga, além da carga normal do trabalho, do dia a dia. E Jesus disse então: se você está cansado ou sobrecarregado, ou seja, se você está aí achando difícil a situação, tanto pela carga normal de trabalho, cansado, quanto por coisas que você não deveria estar carregando. O trabalho é normal, as coisas normais da vida. Mas há coisas que você não precisaria estar carregando. Então, aí é a fortizo, a sobrecarga. Jesus está dizendo, tanto se você está tendo dificuldades com a vida normal, quanto com a sobrecarga. Jesus disse: vinde a mim, porque eu vou te aliviar. Glória a Deus. Agora, meus amados, eu gostaria de falar sobre esta sobrecarga. Sobrecarga significa uma carga acima daquilo que você foi feito para levar. Então veja, se a gente já pode ficar cansado pela carga normal, imagine se você está levando uma coisa que você não foi feito para levar. A igreja aqui tem 2 caminhões, tem um caminhão grande, um caminhão baú, e tem um caminhãozinho pequeno, um HR. Se a gente colocar uma carga de 10 toneladas, por exemplo, no caminhãozinho HR, ele se entrega, porque ele não foi feito para isso. O irmão Josué está aqui na igreja, Josué Lindner, está aqui no culto? Não. Eu ia perguntar qual é a carga do caminhãozinho pequeno. Quem sabe é 1 tonelada. Ele foi feito para isso. Se põe uma carga além daquilo para o qual ele foi feito, ele vai se entregar. E o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que quando Deus estabeleceu propósitos na sua vida, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus sabia exatamente a carga que você poderia carregar. E Deus jamais vai te dar uma carga além daquilo que você pode carregar. Tanto é que o próprio Deus diz, no livro de Eclesiastes, tudo que tiver a fazer, faze conforme a tua força. Mas o que acontece? Acontece que nós saímos fora do propósito de Deus. E aí que surge a sobrecarga da nossa vida. Aí surgem coisas que nós não conseguimos carregar, porque Deus não nos projetou para aquilo. É você mesmo que muitas vezes pega coisas que você não foi projetado para aquilo. Você quer coisas que Deus não te projetou para aquilo.
Nós queremos coisas tanto no plano imaterial quanto no plano material, que nós não fomos projetados para aquilo. E por isso surge a sobrecarga. Por que há tanta gente diabética nos nossos dias? O diabetes hoje é uma doença que é a doença que mais avança na humanidade. Alguns anos atrás já alcançava 20% da população de diabéticos. Por quê? Porque Deus não projetou esse corpo aqui para estar comendo açúcar, esse açúcar que a gente come. Esse açúcar não existe na natureza existe o açúcar da fruta, mesmo da cana-de-açúcar que a pessoa mastiga. Mas esse açúcar concentrado, que é uma bomba, uma Coca-Cola aí, que não tem não sei quanto de açúcar, um xarope, tira o gás da Coca-Cola, tenta tomar a Coca-Cola, ver se você aguenta. Não aguenta. Então o ser humano vai colocando coisas, tanto coisas na alma, quanto coisas no seu corpo físico, que não foi projetado para aquilo. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico, ao comer coisas para o qual não foi projetado, ele adoece, porque é uma sobrecarga. Porque saímos fora do propósito para o qual Deus criou o corpo. Comemos coisas que não estão na natureza. Eu me lembro de uma vez que eu estava num jejum do Senhor e eu tive um sonho que apareceu um anjo para mim. O anjo disse assim: queres não ficar doente? Coma só as coisas da natureza. Por quê? Porque Deus nos projetou para as coisas da natureza. Aleluia. Quantos estão compreendendo? E agora no plano espiritual, no plano de nossa alma também, Deus tem um projeto para cada dia. Deus tem um projeto para o casamento, Deus tem um projeto para o estudo, Deus tem um projeto para a profissão, Deus tem um projeto para você orar, para você jejuar, para você buscar Deus. Deus tem um projeto para tudo. E o que acontece? Acontece que nós saímos fora do propósito. Nós saímos para buscar coisas para o qual Deus não projetou a nossa vida. E são essas coisas que nos sobrecarregam. Se, por exemplo, Deus chama um obreiro para uma coisa, mas ele almeja outra. Ah, Senhor, eu quero, porque olhou outro, achou bonito. Ah, eu quero pregar, eu quero alguma coisa grande para mim. Mas Deus não projetou. O que vai acontecer com ele? Ele vai sobrecarregar-se. Ele vai parar de orar, ele vai parar de jejuar, ele vai começar a correr. E Deus nos projetou, Deus quer que nós o busquemos. Deus colocou no nosso ser uma coisa chamada espírito. E o espírito anseia por Deus, como a corça no deserto suspira pelas correntes de água, assim o espírito do homem anseia por Deus. E quando saímos fora do projeto de Deus, nos sobrecarregamos. E ficamos cansados. Assim como se você quiser carregar um peso que os teus músculos não aguentam, você vai ficar cansado fisicamente. Assim também você cansa na sua alma. E hoje grande parte dos cristãos estão com a alma cansada. E estão com a alma cansada não pelas coisas da vida natural, não é isto. É pela sobrecarga que eles mesmos buscam. É porque estão fazendo coisas fora do projeto original,
O engenheiro projetou a tua vida para uma coisa, mas você quer fazer outra. Imagine você colocar, você tem lá, quem sabe, vamos pegar um carro aí, um Gol. Aí você quer colocar 1000 quilos no Gol, vai dar problema. HR é para 1.800 quilos. Muito obrigado. Não dá para colocar 10 toneladas. Um Gol não dá para colocar 1000 quilos. E Deus estabeleceu para a sua vida um projeto, uma capacidade. A Bíblia diz que quando você era massa ainda informe, Deus estabeleceu um plano para a sua vida. Você é massa informe até os 4 dias, depois da concepção. Quando você era só amontoadinho de célula, Deus já conhecia todo o teu DNA. Toda a tua carga genética, Deus sabia quanto de força você teria, se o seu metabolismo ia ser lento ou ia ser acelerado. Deus sabia se você ia ser alto, baixo, com compleição física mais robusta, mais franzina. Deus sabia tudo, Deus conhece você. E Ele estabeleceu um projeto de acordo com a tua capacidade. Ele sabia como seria a sua criação, Ele sabia tudo, e Deus estabeleceu um projeto. Mas quando nós, a nossa soberba, queremos coisas, por isso a Bíblia diz, não almeje coisas demasiadamente altas. O que significa isso? Deus está dizendo, busque somente a minha presença, busque o meu reino, eu sei a tua capacidade. Oh, glória a Deus! E o que acontece, meus irmãos? Acontece que quando nós nos sobrecarregamos, pelos problemas da vida que nós mesmos buscamos na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes é o crente que busca a carga. É a pessoa que se mete em encrenca. São as nossas decisões que nos trazem estas cargas. E aí, quando estamos sobrecarregados, fazemos o quê? Culpamos Deus. E fugimos de Deus. E corremos de Deus. A palavra de Deus aqui fala algo muito interessante na vida de Pedro. Vamos entrar aqui. Vamos entrar na questão da morte de Jesus. Vamos entrar aqui no assunto da Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo a primeira Santa Ceia. E naquele ato de Santa Ceia, Jesus começa a sair do recinto com seus discípulos. E Jesus disse assim, olha, hoje à noite, todos vocês vão tropeçar em mim. Vai acontecer uma coisa que vocês vão tropeçar. E aí Jesus disse, porque está escrito. Deus escreveu isso. Assim como está escrito no livro de Deus, o projeto dele para o Senhor, irmão Edson. Estava escrito no livro de Deus para o projeto da igreja na terra, que naquele dia o pastor seria ferido, Jesus seria ferido, e as ovelhas seriam dispersas. Mas Pedro, na sua soberba, vestida de boas intenções. A nossa soberba, irmãos, na maior parte das vezes se veste de uma senhora bem intencionada. A soberba é uma senhora terrível, vestida de lindos vestidos. E Pedro, então, rejeita o que estava escrito. E ele assume sobre ele uma carga que ele não podia levar. E ele diz assim, Senhor, pode estar escrito, mas eu não aceito.
Ah, valentão. Ainda que esteja escrito, olha o perigo. O perigo é a teologia moderna. Está escrito, mas não é bem assim. Está escrito na Bíblia, mas é diferente. Está escrito no livro de Deus que estabeleceu os propósitos para a minha vida, mas eu quero fazer do meu jeito, porque eu acho do meu jeito melhor. E Pedro achando que está fazendo uma coisa muito maravilhosa. Pedro achando, quem sabe, que estava abafando. Ah, Senhor, está escrito, mas comigo não vai ser assim. Ainda que eu morra, eu não vou te negar. Eu vou contigo. Pedro, mas está escrito. Mas eu estou dizendo. Pedro, está escrito, Pedro. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Está escrito isso, mas eu digo isso. Aleluia. E ele começa a executar o seu propósito. Vem prender Jesus, ele puxa a espada, corta a orelha de Malco. Jesus diz, rapaz, não faz isso, olha, tu vai ser ferido com o mesmo que tu fere. Pegou a orelha do Malco lá, senhor vai ser um Malco hoje. Põe a orelha de novo. E Pedro vai atrás. Pedro vai até a casa do sumo sacerdote. Já tive a oportunidade de ir lá no lugar, tem até uma estátua do Pedro lá, e o galo lá, nesse lugar lá. Aleluia. E aí, meus irmãos, tu estavas com ele. Não, não estava. E a Bíblia diz que ele começa agora a negar Jesus, e mais do que negar, ele começa a jurar, e mais do que jurar, começa a praguejar. Assim que acontece, irmãos, a gente dá uma de valentão muitas vezes. Depois, quando vem a sobrecarga, afrouxa as pernas. Às vezes o ser humano é tão valentão para sair fora do projeto de Deus, bater no peito e dizer, eu sei, eu faço, eu conheço, acusar os outros, todo mundo está errado. É muito fácil dizer que os outros estão errados quando você não está fazendo. É muito fácil achar que você pode fazer as coisas sem buscar Deus, sem saber de Deus, o projeto que Ele tem. A nossa soberba nos tenta, a nossa soberba nos arrasta para longe de Deus, querendo fazer a obra de Deus. Pedro queria fazer o que era bom. Na cabeça de Pedro ele dizia assim, esses babaca aí, os meus colegas aí, um bando de babaca aí, ó. Eu não, eu vou lá, eu vou com Jesus. Que vai nada, rapaz, está escrito. Aleluia, está escrito, Pedro. Oh, glória a Deus. Aí quando vem o repuxo, o Pedro se afrouxa. Sobrecarregado. E quem é que tinha puxado aquela carga sobre ele? Quem? Quem? Ele mesmo. Por não aceitar o que estava escrito. Na melhor das intenções. Por favor, diga para o irmão que está ao teu lado, meu irmão, a tua boa intenção não transforma o que está errado em certo.
Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro estava naquela função de praguejar, de jurar, de negar, de mentir, o que aconteceu? O galo canta. O galo cantou. Eu só não vou imitar o galo aqui, senão vocês vão esquecer da mensagem, vão só lembrar do pastor Humberto imitando o galo. O galo cantou. E aí, irmãos, o que acontece quando aquele crente, aquele obreiro está cansado, sobrecarregado, arrebentado? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E o que o Pedro fez? Jesus estava ali, ó. Jesus estava pertinho dele. O outro evangelista diz que simplesmente pegou Jesus e olhou para ele. Eu creio que quando Jesus olhou para ele, Jesus não olhou para ele com um olhar de reprovação. Eu tenho certeza que Jesus olhou para ele com um olhar meigo. Um olhar de um pai que olha para o seu filho fazendo arte, dizendo: meu filho. Um pai que olha para o seu filho, assim, que colocou espuma de barbear, né? O gurizinho com 3 aninhos de idade, com espuma de barbear, que era esse barbear. O pai olha para ele assim. Rapaz, não é a hora. Rapaz, tu está fora do propósito. Aleluia. Mas quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, a tendência da pessoa, o que é? É chorar amargamente. E é correr de Jesus. É correr da igreja. Ele está cansado, está sobrecarregado. E aí ele acha que a igreja é culpado, que todo mundo é culpado, ou fica com vergonha e diz: eu vou embora. Vou embora da igreja, vou embora do ministério, vou deixar. E Pedro disse isso mesmo. Pedro disse: vou largar tudo e vou pescar. Um dia Jesus tinha passado pelo mar da Galileia, por aquele mesmo lugar. E Jesus disse: Pedro, larga as redes e eu te farei pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. Por quê? Porque esse é o propósito que Deus escreveu para ti quando tu era massa ainda informe. Oh, glória a Deus! E Pedro estava naquela rua da amargura porque havia saído do propósito que estava escrito. E em vez de voltar para o propósito, ele se afasta mais do propósito. E vai pescar de onde Deus o havia tirado. Quer voltar para o lugar de onde Deus o tirou. É exatamente isso que acontece quando alguém está com o seu espírito cansado, com a sua alma cansada. O seu cansaço, o seu choro, a sua amargura, em vez de fazê-lo progredir, o faz regredir, cada vez mais longe do propósito. Escute,
Quando você sai fora do propósito, tem uma força gravitacional do mal que te puxa para cada vez mais para mais longe do propósito. Eu diria que isso se chama a força da aceleração. Você sabe o que acontece se você está no 10º, vamos colocar um edifício mais alto. Se você está no 50º andar de um edifício, e você salta da segurança do edifício, salta para o ar. Vamos dizer que o edifício é o propósito de Deus, e você salta. O que acontece? Quando você salta, o que acontece? Você começa a cair. Aí eu pergunto, a velocidade de queda é a mesma quando você começou até chegar no solo, sim ou não? Não. É 9 metros por segundo que aumenta a velocidade. A cada segundo você aumenta 9 metros por segundo a velocidade. Quanto mais caindo você vai, mais acelerado vai a queda. Começa com a velocidade tal, daqui a pouco está mais, cada vez 9 metros por segundo. 9 metros, mais, até chegar no chão. Por que a pessoa se esborracha? Por exemplo, se eu pulo daqui e ali, eu vou me arrebentar todo? O máximo torcer um pé. Por que a gente se arrebenta quando pula do 50º andar? Porque vai aumentando a velocidade. Tem a aceleração. Faz muito tempo que eu não estudo química, mas eu acho que é 9 metros por segundo ao quadrado, é isso? Aceleração da gravidade. Aleluia! Então, você sai fora do propósito. Tem a força gravitacional de mal que te puxa cada vez mais. E foi o que aconteceu com Pedro. Saiu fora do propósito. Não aceitou o que estava escrito. Mentiu, negou, praguejou, jurou falsamente. E veio despencando. Quantos estão aqui, quem sabe, em queda livre? E cada vez mais longe do propósito. Cada vez mais queixoso, só choro, só amargura. Chorando amargamente. Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, quando você está nessa situação, a solução não é você ir ficar longe de mim. Vinde a mim. Aleluia. Quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, não é hora de continuar caindo. Você está caindo na beira do edifício, mas em cada janela desse edifício, ao lado do qual você está caindo, tem uma mão estendida na janela. É Jesus dizendo: vinde a mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Para de chorar, para de se queixar, para de cair, para de correr. Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Para com tudo que está fazendo. Para com a tua correria.
Para com tudo isto. Você está caindo, mas ali está a mão estendida hoje. Esta mão está estendida para fora do edifício, dizendo: vem, 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 vem. Vem ter uma conversa comigo. Por que quando a gente vai para Jesus, a gente para tudo e vai para Jesus, alivia? Porque Ele pega a gente e diz: meu filho, tu está fora do propósito. Tu é um HR, tu não é um Mercedes-Benz. Aleluia, vem para o meu propósito. Eu vou te revelar o que eu quero para ti. Eu vou tirar essa carga. Eu vou tirar essas coisas que você decidiu. Volte para trás, engate uma marcha ré. Vamos, engate uma marcha ré. Levante a carroceria do caminhão. Oh. Eu vou transformar o teu caminhão numa caçamba hoje. Vai fazer zup. Vai dar uma arrancada assim, uma travada assim, blum, 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 vai cair um monte de coisa. Entrar para o propósito de Deus. Fazer o que Deus quer que você faça. Pedro, depois de ter negado Jesus, ele pensava: acabou para mim a obra, acabou, obrigado, irmão. Acabou o ministério, acabou nada. Jesus está dizendo: vem para mim, Pedro. Eu vou te ajustar de novo, eu vou te colocar no caminho. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pedro estava bem fora do propósito. Vamos dizer que o propósito era aqui. E Jesus começa a trazer de volta: Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Então apacenta. Tu não é pescador, tu é pastor, rapaz. Pedro, tu me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Então vem para cá, aleluia. Apacenta. Tu não é pescador, entendeu? Tu ouviu bem? Tu não é pescador. O propósito para ti não é pescar peixe. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, definitivamente, sai desta sua sobrecarga. Teu negócio é ser pastor, Pedro. Teu negócio é ser pastor. Quando Deus chama a gente para uma coisa, irmão, a gente não presta para mais nada. Pedro foi querer pescar. Ficou a noite inteira sem pescar nada, porque quem Deus chama para ser pastor não pode ser pescador. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem propósito na tua vida, não adianta querer correr do propósito. O que Deus fez para você é bom, é agradável e é perfeito. Entre no propósito de Deus. Pedro! Deus deu uma chance para aquela turma ainda. Deus disse: olha, joga a rede aí, dá uma chance para vocês. Jogaram a rede. Quantos peixes pegaram? 153 grandes peixes. Deus deu uma chancezinha para eles aí, para eles não ficar muito tristão. Mas Deus disse assim: agora, rapaz, vocês vão para Jerusalém. Estavam lá na Galileia, 130 quilômetros de Jerusalém. Vocês vão para Jerusalém. Aí vocês vão ver o que é pescaria. Vocês ficaram a noite inteira aqui pescando, jogaram a rede, 153. Vai lá para Jerusalém para vocês ver. Vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão dar uma redada. Vai ver quanto peixe. Na primeira redada, 3.000 peixes. Oh, glória a Deus. Fora do propósito, cansaço, sobrecarga em 153. Dentro do propósito, primeira mensagem: 3.000 almas se batizaram nas águas. Vale um glória. Glória a Deus. Vale um glória a Deus, igreja.
Você quer ficar com 153 ou com 3.000? Então dá glória a Deus, fica em pé. Oh, eu sinto uma glória de Deus aqui, irmão. A hora passou, vocês me perdoem, a hora passou, meus irmãos, nem vi a hora passar. Hã? Nem vocês viram a hora passar também, mas ela passou. O relógio viu a hora passar. Glória. Glória a Deus. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vem para Jesus, vem mais perto, Jesus, não corre. É juntinho dele que ele vai te dar saída para você parar de chorar amargamente e começar a dar risada dando glória a Deus.